Compre trufas no site da Milk Truffle, melhores trufas, com preço acessível. O link das redes sociais está na descrição do vídeo. Compre lá. O Manchester City é um time que foi criado no dia 16 de abril de 1894, pouco mais de 16 anos depois de seu rival, Manchester United. Nesses 129 anos de história, eles conquistaram 8 campeonatos ingleses, 6 Copas da Inglaterra e foram rebaixados 11 vezes. Era um clube médio da Europa que viveu vários anos, caindo e voltando da Série B inglesa. Mas a história do Manchester City mudou, quando em 2018 a instituição foi comprada pelo Abu Dhabi United Group for Development and Investment, que veio a fundar o grupo City, que se tornou um dos maiores grupos esportivos do mundo, com times por todos os continentes, inclusive no Brasil, com o Bahia. Mas se engana quem acha que o retorno do investimento foi automático. O time teve que pesar em alguns ovos para subir. Bilhões foram investidos. Muitos jogadores e técnicos de grande porte passaram pelo clube, que agora se encontra em uma das fases mais vencedoras de sua história, conquistando 7 títulos de Premier League no período, dominando a liga inglesa, chegando à final de Champions League 2 vezes, com chance de ter título agora, e virando um dos grandes favoritos em todas as edições recentes. Mas existe um título muito importante nesse período, antes mesmo da chegada do Pep Guardiola, que foi o primeiro título de Premier League conquistado no ano de 2012. Mais especificamente, vamos falar de um pequeno jogo que aconteceu no dia 13 de maio de 2012. Mas antes de falar disso tudo, precisamos lembrar de alguns jogadores do elenco estrelado do Manchester City nessa época. Esse era legal de jogar no FIFA, sem brincadeira. Tínhamos jogadores como o Yaya Touré, o Kompany, o Balotelli, o David Silva, o Dzeko, o Carlos Tevez, o principal, que ia se tornar um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube, Sérgio Agüero, um dos maiores centroavantes que já passou no campeonato inglês, que no dia 15 de agosto estreou pelo City. O Agüero estava no Atlético de Madrid, que tinha sido campeão da Europa League. Ele foi um dos grandes destaques e o Manchester City simplesmente desembolsou 45 milhões de euros para contratar ele. Isso parece pouco, porque hoje em dia craques saem dos times com 100 milhões, 70 milhões. Mas naquela época isso era muito dinheiro. E ele já veio com grandes expectativas, que foram superadas logo na primeira temporada. O Agüero estava tão esperado nessa época que ele já estreou marcando na sua estreia contra o Swansea e virou uma referência no ataque do time. Outro destaque é o técnico Roberto Mancini, que nos anos de 2010 e 2011 ganhou a Copa da Inglaterra e conseguiu levar o Manchester City para a Champions League. E por conta disso conseguiu dar uma sequência para o seu trabalho no ano de 2011 e 2012. Apesar de uma frustrante eliminação na Champions League para o Sporting, o time conseguia ir bem na Premier League, chegando até a liderança, tendo jogos muito marcantes, como uma vitória por 6-1 em cima do Manchester United em pleno Old Trafford, com a lendária comemoração do Balotelli, realmente um momento muito marcante. O campeonato seguiu, o City estava empatado com seu rival Manchester United na disputa pelo título da Premier League, com a única diferença sendo o saldo de gols, que o do City era bem melhor. E os times foram para a última rodada com isso em mente. Se o time do City bobeasse, eles perderiam o título. E aparentemente era isso que ia acontecer, pois em casa o time estava perdendo para o Queen's Park Rangers, que estava lá embaixo da tabela. O jogo havia começado bem, o Zabaleta abriu o placar para o City, mas depois eles conseguiram tomar uma virada. Imagina a torcida no estádio e ver seu time com chance de ser campeão depois de um jejum enorme, deixando seu maior rival como vice, e simplesmente vocês tomarem uma virada e o sonho acabar. O jogo ia chegando no final, mas o goleiro do Queen's Park Rangers fazia muitas defesas. Até que, nos acréscimos, o Manchester City consegue empatar com o Dzeko, depois de uma ótima cobrança de escanteio do David Silva, na verdade, né? David Silva. Bom. Aí o jogo foi pro caramba, todo mundo nervoso, até que o Agüero tocou para o Balotelli na frente da área.
Até que o Agüero conseguiu tocar pro Balotelli na frente da área, que devolveu. E o Agüero conseguiu limpar o jogador adversário e fez um gol histórico no Etihad Stadium. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! Depois disso foi só alegria. O Agüero foi eternizado pela torcida e quebrou um tabu. Foi algo que mudou a hierarquia da Premier League. Pois nessa época o título geralmente era dividido em 2 times, que era o Manchester United e o Arsenal. Às vezes ganhava o Chelsea, mas raramente tinha uma zebra, que foi o caso do Manchester City. E foi um título que deu visibilidade pro City pro mundo inteiro. Eu mesmo fui conhecer o time nessa época. Eu era muito fã do Agüero, dos jogadores. Jogavam muito no FIFA. Eu ia até dizer que a maioria das pessoas já conheceu eles nessa época, só que o time só foi ter realmente relevância no cenário no Brasil depois que o Guardiola chegou. Mas esse título é muito bom para lembrar as pessoas que todo time que quer se tornar algo maior começa mal, tropeçando, irregular, com times ruins, times melhores, e com o tempo conquista coisas grandes, como o Manchester City. Levou muito tempo para mudar de patamar, e nesse tempo foi construindo com vitórias, derrotas e grandes jogadores. E nesse Brasil que vários times estão se tornando SAF e querem resultados imediatos, eu acho que é bom baixar um pouco a bola e esperar. Mas no final, esse foi realmente um grande título.